A gente vai fazer agora uma conexão, mais uma, entre o Brasil e os Estados Unidos, e o assunto continua sendo o coronavírus. Afinal de contas, é uma situação grave que está sendo enfrentada no Brasil e também ainda em muitos estados aqui americanos. Na ponta da linha, a gente está com dois médicos. Eu quero dar o primeiro bom dia para o médico Dr. Francisco Nascimento, cardiologista que atua em hospitais na Flórida, nos Estados Unidos, a Flórida que infelizmente tem visto os números crescendo. Doutor Francisco, muito obrigado pela presença aqui na Band News FM. Bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia, Navigato. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Prazer estar aqui Eu com quero vocês. dar bom dia também, muito obrigado, doutor, para a médica intensivista Amanda Vale Felício, que trabalha na UTI de 2 hospitais de São Paulo. Doutora, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui na Band News. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Opa. Bom dia, pessoal. Eu queria começar com a doutora Amanda. Doutora, nesses últimos tempos a gente está acompanhando, infelizmente, um número crescendo de mortes no Brasil e a reabertura de muitos comércios, shoppings, enfim. O que mudou do início da pandemia para agora no tratamento dos pacientes? Os médicos já sabem mais ou menos como responder ao coronavírus? Já há uma linha específica de tratamento ou ainda depende muito do caso, depende muito das circunstâncias? Barão, eu acho que a gente ainda não tem muitas respostas, né? A gente tem uma pandemia com pouco tempo de evolução ainda, temos 6 meses, e a gente tem muitas especulações e poucas respostas concretas. Eu acho que o verdadeiro impacto na saúde desses doentes é um bom cuidado de terapia intensiva, um bom cuidado de saúde. Eu acredito que isso seja a principal mudança na condição clínica dele. A gente tem um monte de estudo ainda em andamento, algumas coisas que têm saído, mas eu acredito que a gente ainda precisa de tempo para ter respostas mais concretas. Doutor Francisco, queria que você falasse um pouco sobre a estrutura nos hospitais onde o senhor atende, né? Imagino que não deve faltar nada, ou falta, na comparação, por exemplo, com hospitais brasileiros. E nos Estados Unidos, na Flórida, essa resposta à doença já segue algum tipo de padrão? Agora falta menos, né, Barão? Já no começo da pandemia a gente teve sérios problemas aqui, inclusive isso foi mundial, né? Exceção da Ásia, eu acho que todo mundo sofreu com falta de proteção, de proteção individual, né, dos EPIs. Em relação à medicação, não. Acho que a doutora já frisou, estamos aprendendo, não, a partir dos tratamentos que a gente tem feito desde o começo, tem mudado o protocolo, não diariamente, mas em algumas semanas o protocolo foi se mudando. Essa semana passada se mudou de novo, né? Teve um tratamento mais em relação a esteroides, né? Que mostraram superioridade em relação a outros, não necessariamente melhor, mas mostrou que essa é uma linha de tratamento que diminui a mortalidade em paciente crítico. Mas material em si agora não falta mais, medicação nunca faltou, mas como a gente comentou no começo, o tratamento que está sendo feito agora está sendo uma adaptação e uma melhor do que foi no começo, né? No começo foi meio na base do chute, a gente achava tanta cloroquina que foi famosa no começo, hoje a gente praticamente não usa mais. A doutora pode até detalhar mais em relação à parte de terapia intensiva, mas faltar não falta. No Brasil, eu acho que ela vai poder falar com mais detalhes para a gente, mas a situação está muito mais controlada agora, né? Mesmo na Flórida, com aumentando os números de casos fora do hospital. Dentro do hospital a gente não está vendo aumento ainda não. Pois é, doutor, isso que eu ia perguntar para o senhor. A Flórida aqui nos Estados Unidos parecia um oásis até pouco tempo atrás. Infelizmente, Nova York é uma situação muito delicada. A Flórida estava com os números bem pequenininhos. Agora houve uma explosão, não só na Flórida, como no Texas, em Houston, enfim, outros estados que não apareciam no mapa. Há alguma explicação para isso? Consegue entender por que está tendo esse aumento agora, nesse instante, quando teoricamente já era para estar em declínio a pandemia por aqui? Acho uma resposta exata a gente não tem. A Flórida em particular, sempre achei que a Flórida acabaria tendo uma densidade de casos menor, simplesmente porque a Flórida é diferente de Nova York, onde você está, por exemplo. É muita gente junta aí, né? A Flórida é muito mais espaçado, não é uma aglomeração de prédios, de pessoas juntas, as cidades são menores. Isso definitivamente causa uma diminuição da transmissão. Agora,
Por que está tendo essa onda mais tardia do que no resto dos Estados Unidos ou na costa leste em particular? Eu acho que o fato é porque teve muita migração interna para a Flórida depois que a pandemia começou a passar do Nordeste americano. Tem muitos casos que foram migrados de outros estados, né? Agora, é o fenômeno que estamos vendo também no meio oeste, né, que está tendo uma migração para o centro. Essa é o vírus não chega lá sozinho, né? Alguém tem que levá-lo para lá. E outro fato também que contribuiu demais é certamente uma transmissibilidade, porque o pessoal está tendo menos cuidado agora. Acho que não tem o rigor tão grande que se teve em Nova York depois que o caso explodiu aí. E, obviamente, que isso mudou. A gente anda por aqui agora, tem muita gente que não usa máscara, não respeita o isolamento social mais. Por mais que a economia esteja aberta e indique a economia continue aberta, porque todo mundo tem que sobreviver de outra maneira também, mas o pessoal tem que tomar o mínimo de cuidado, né? Eu acho que tem uma certa displicência da população em geral também, né? Uhum. Eu acho que talvez isso tenha acontecido aqui. Queria aproveitar e engatar a pergunta para a doutora Amanda Vale Felício. Com relação a essa migração interna, né? Como o doutor Francisco disse, isso aconteceu nos Estados Unidos. No estado de São Paulo, a gente tem a informação de que o vírus está se espalhando pelo interior do estado com uma velocidade até 5 vezes maior do que a gente observou acontecer em bairros da capital paulista, né? Eu queria saber da doutora como é que ela enxerga esse movimento de flexibilização nesse momento em que a gente ainda tem o vírus se espalhando por todo o estado e numa velocidade maior no interior. Carla, a gente tem percebido isso mesmo, né? O vírus está indo para o interior de São Paulo, indo para o interior do país também. Aqui em São Paulo a gente está muito preocupado com a flexibilização. O início aqui em São Paulo foi muito difícil, foram dias bastante conturbados, e a gente chegou num momento que a gente se adequou às necessidades. E agora com essa flexibilização, essa abertura, a gente não sabe como que vai ser, né? O nosso medo é que isso piore de novo e que volte a ser como foi no início. São pacientes muito graves, é um número muito grande de pacientes ao mesmo tempo, pacientes que ficam na UTI por um tempo prolongado, então os leitos não giram, você não consegue dar alta para os pacientes com pouco tempo e sempre uma demanda cada vez maior. São Paulo, capital, teve uma abertura de leitos de UTI bem grande, né? Quase todas as unidades de saúde se prepararam e abriram os leitos, mas a gente tem um pouco de medo de como vai ser isso, sim. Doutora, o doutor falou sobre cloroquina, que no começo parecia uma possibilidade real. Trump falou, o Bolsonaro também falou. Infelizmente acabou não dando certo, né? O que é usado hoje? Qual é a principal arma para combater o coronavírus? Qual é o principal medicamento utilizado? Ele já tinha falado previamente, saiu um resumo de um estudo com dexametasona em dose baixa. A gente já vinha em alguns pacientes selecionados usando corticoide, mas, Barão, eu ainda acredito que o que mais faz diferença para os pacientes é um atendimento médico de qualidade, multidisciplinar, com acesso à saúde de forma precoce. Eu acho que é o que tem maior impacto no cuidado desses doentes. Com base nessa resposta da doutora também, eu quero repassar a pergunta para o cardiologista Francisco Nascimento, que trabalha nos Estados Unidos, né, atua em hospitais da Flórida, e a gente sabe que o atendimento rápido ele faz muita diferença para doenças diferentes, né, em situações diferentes. E aqui no Brasil, pelo menos, a gente teve informação de que muita gente estava deixando de procurar atendimento médico com medo de se contaminar nos hospitais. Pergunto para o senhor se isso aconteceu também aí nos Estados Unidos, sobretudo na Flórida, onde o senhor está, e com relação à diferença também do sistema de saúde, né? O Barão estava citando o SUS, Sistema Único de Saúde do Brasil, que tem muitos problemas, claro, mas que é saúde gratuita para as pessoas, né? E nos Estados Unidos não existe, né, esse sistema. Se teve gente que deixou de procurar por ajuda médica porque é muito caro, doutor. Pois é, na verdade, a primeira pergunta que você me fez teve uma mudança drástica nos números de doenças comuns, como ataque do coração,
como derrames, não, sangramento gastrointestinal, são doenças que não pararam de acontecer. Simplesmente a gente vê um número reduzido de casos assim nos hospitais, simplesmente que o pessoal tinha medo de vir para o hospital. Isso é uma verdade em níveis absurdos às vezes. Por exemplo, Nova York fez um estudo muito bem detalhado em relação a isso, usando os serviços de emergência, né, de ambulância de emergência, que levam os pacientes com ataque do coração, que é a área onde a gente atua, que tem que em geral, tem que levar para o laboratório de cateterismo em um tempo muito curto, né? Esses casos desse ataque de coração, que geralmente o pessoal acaba até morrendo se não for tratado, caiu 80% em Nova York quando estava no pico da pandemia. Isso não caiu porque parou de acontecer, simplesmente o pessoal morria em casa, e morreu muita gente em casa. Aqui mesmo a gente tem uma prática relativamente grande aqui de pacientes nossos, e eu tive ligações, era toda semana que a mulher ou o esposo avisando que a paciente morreu em casa. A gente não sabe do que morreu, mas morreu em casa. Isso foi muito comum. Começou a diminuir a partir... Isso também teve... Não, absurdamente. Os hospitais estavam vazios de casos comuns, né? Isso estamos falando de março, começo de abril. Porque aqui já estamos numa fase um pouco diferente. Em relação ao custo da saúde, cara, isso não mudou. Isso sempre foi assim, historicamente. O Barão deve estar se informando um pouco como é também o sistema agora aqui nos Estados Unidos. Isso assim, sempre foi assim. Historicamente é um problema de séculos, né, que a saúde ela é privatizada, que ela não é socializada. Agora, um detalhe é que ninguém fica sem ser tratado. O problema, na verdade, não é tratar ou não tratar. Chegou no hospital, vai ser tratado exatamente igual quem tem o melhor plano de saúde. Isso não muda, a conduta é exatamente igual. O problema é depois, porque o paciente vai para casa, o seguro paga para quem tiver seguro, e quem não tem seguro vai receber uma conta do hospital, que geralmente não é barata, né? Agora, ninguém fica sem ser tratado, não tem cheque calção na entrada, isso não existe aqui, né? E não é por isso também que deixaria de tratar. É por isso que o SUS foi tão valorizado, né? O SUS acabou sendo lembrado, né? Muita gente esquecia, queria acabar com o SUS, né? E muita gente viu na prática a importância de ter um plano público de saúde, algo que não tem nos Estados Unidos, é motivo de debate, vai ser de novo assunto agora, discutindo na reeleição ou na eleição, dependendo do que acontecer no final do ano. Eu quero agradecer demais a participação do cardiologista, Dr. Francisco Nascimento, que atua em hospitais da Flórida, nos Estados Unidos, estado que está vendo o número de casos de coronavírus crescer. Dr. Francisco, muito obrigado pela presença aqui na Band News FM, até uma próxima. Até a próxima, obrigado, um prazer falar com vocês. Prazer. E agradeço demais também a presença da médica intensivista, a doutora Amanda Vale Felício, que trabalha na UTI de 2 hospitais de São Paulo. Eu agradeço demais, doutora Amanda, não só pela entrevista, mas pela dedicação. Doutor Francisco, doutora Amanda, todo dia aqui, 7 horas da noite, sem exceção em Nova York, a gente ouve o pessoal batendo palma, batendo caneca, batendo pandeiro, batendo o que tiver, todos os dias, sem exceção. Quando eu cheguei aqui, achei que era um panelaço contra algum governo, não era nada disso não. Era uma homenagem, de fato, aos médicos e aos enfermeiros, quem está na linha de frente, porque vocês merecem. Muito obrigado pela presença, doutora. Obrigada, Barão. Obrigada, Carlos. Um abraço, doutora.